Olá, muito boa tarde. O Poder da Palavra na Vida é o título do mais recente livro do Padre Armindo Vaz, uma obra que vamos apresentar daqui a pouco, com o autor que está hoje connosco. Antes, destacamos contextos geográficos onde persiste a perseguição por motivos religiosos. Um tema que apresentamos em cada semana, em parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Fugiram da guerra na Síria, mas a violência persegue-os, a violência da fome e da miséria. No Vale dos Cristãos vivem hoje em dia milhares de cristãos. Com o país a colapsar, com os preços dos bens essenciais a subirem para valores proibitivos, muitos estão já na indigência. Uma destas famílias perdeu mesmo assim a vergonha e abriu-nos a porta de sua casa. Pai, mãe e 3 filhos moram num prédio inacabado, com as paredes, com os tijolos ainda à vista e o chão ainda coberto de cimento. Eles são a imagem do desespero de milhares de outros cristãos. Tudo ali é sinal de miséria, mas o que impressiona mais é mesmo o frigorífico praticamente vazio, tal como o olhar deles, vazio, já quase sem esperança. Before the war, we were living in a stability. Everything was affordable. My family got their own business. Then we flew out as IDPs to seek a shelter, as many other Christians around Syria. Because of the continuous crisis happening, all the people become poor. There's no more income here, and the families are in need for food, medicine, and to stay under a roof. بس وضع كتير سيء وكتير تعبان. اجي انضربت، عملت عملية، دخلت المشفى العسكري شهر، قاموا راحوا يفصلوني من الوظيفة وطلعوني. لا ما عنا أكل وشفت بعينك يعني، وفي صعوبية وفي عالم. كنيسة الكاثوليك هي الوحيدة اللي عم تساعدنا. بس ما بقول. Me and my close friends, we started like a relief center in St. Peter Church. At the beginning, we started with ACN, distributing food and hygiene kits. Afterwards, we start rent projects, scholarship project, and medical project. Approximately $15 per month can keep a family under a roof or feed the kids in the family or fill their needs. We used to be in the churches and in the catechism, and we know the meaning of love and love of God. That was the most important motivation for us to continue our help to the people in need. Since we are IDPs also, when any individual came to our office, we know how he feels. يعني مهما تكون مملوء صعبة أو كذا، بس عندي إيمان كتير بالله إنه ما راح يتركنا. كأنه خلص إنه بدها تفرج، إيمت ما إيمت على الله في أسلوب قوي. The situation is not getting better. It's getting worse and worse, and the needs are exaggerating for the people. So I would like to thank all the benefactors for their continuously support here. Thank you very much from our heart, and please continue your support. Thanks. A Síria é hoje um país em crise. Falta quase tudo. E quando não faltam as coisas, os bens essenciais, os preços são proibitivos, empurrando as famílias para o desespero. A Igreja, que tenta socorrer os que estão em maior dificuldade, não tem mãos a medir. Por isso, a Fundação AIS lançou neste Natal uma campanha de ajuda, uma campanha de solidariedade para com estas comunidades cristãs. São pessoas que fugiram da guerra, mas que travam agora talvez a batalha mais importante das suas vidas. É a luta pela sobrevivência. Todos eles precisam de ajuda, precisam
da nossa ajuda. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Uma exposição sobre o Rosário está patente em Fátima e mostra obras de arte de várias épocas da história. O Santuário de Fátima tem patente ao público uma exposição temporária intitulada Rosário, Alegria e Luz, Dor e Glória, o Rosário como caminho para a paz. Esta iniciativa, com peças de várias épocas da história, pode ser vista no Convívio de Santo Agostinho, piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade, até outubro de 2024 e pretende sublinhar que o terço não é uma oração ultrapassada e que se inscreve nos textos evangélicos. Esta exposição, que se intitula Rosarium, pretende meditar nos mistérios que são olhados pelos crentes como mistérios quer da humanidade, quer de Deus. E por isso inicia com uma primeira parte que está mais ligada ao instrumento de rezar, ao próprio terço ou rosário enquanto conjunto de contas que leva os fiéis a olharem para os mistérios da vida de Cristo. Depois, numa segunda parte, vamos precisamente levar os visitantes sob o signo da contemplação. Isto é muito importante nesta exposição. A exposição está feita para ser contemplada e aparecem 4 grandes cenários que correspondem aos ciclos dos mistérios do Rosário, precisamente os mistérios da alegria, os mistérios da luz, os mistérios da dor e os mistérios da glória, que através de um conjunto de peças, sempre em diálogo entre arte antiga e arte contemporânea, fazem esse cenário museológico que leva os visitantes a contemplarem cada um desses mistérios. O Rosário é um dos percursos tradicionais da oração cristã, aplicados à contemplação do rosto de Cristo. A exposição mostra terços de personalidades ligadas ao catolicismo contemporâneo, mas também dos pastorinhos da Cova da Iria. Esta contemplação é feita ao mesmo tempo que se faz um percurso através de um grande rosário, de um grande terço, uma peça que foi feita em 2017 para comemorar o centenário das aparições, uma peça de Joana Vasconcelos, que pretende ser uma peça âncora a partir da qual os visitantes podem percorrer os mistérios do Rosário e no final encontrarem-se com essa peça e, sob a designação que essa peça tem, suspensão, refletirem naquele que é um dos grandes pedidos aqui no Santuário de Fátima desde a primeira hora, rezar o terço para alcançar a paz. A minha peça é inspirada em Leonardo da Vinci, é inspirada no passado, mas também tentando trazer uma dimensão de futuro e de presente. Foi feita para outra situação, para estar na vertical, e na altura essa ligação entre o céu e a terra era para mim o mote de trabalho e como é que com a suspensão podíamos criar uma ligação à terra e uma ligação à espiritualidade. Vê-la hoje aqui na horizontal ainda mais extraordinário é porque é como se tivéssemos feito a verticalidade e hoje a horizontalidade, é muito bem feito. O Rosário, ao mesmo tempo que nos leva a fixar os olhos em Cristo, torna-nos também construtores da paz no mundo. Desde 1917, não mais se deixou de tomar as contas por entre as mãos com esse intuito. É um instrumento nas mãos do homem e nas mãos de todos nós. Ou seja, a paz é algo que nós podemos todos colaborar para que ela aconteça, rezando o terço, fazendo obras de arte, fazendo tantas outras coisas, mas na verdade esta é uma forma e é uma forma com a qual eu acredito que se todos pudessem colaborar, o mundo seria um sítio melhor. Nesta exposição muitos elementos nos falam dessa dimensão da paz, nomeadamente a luz que vem desse terço monumental, que tem uma grande escala, nomeadamente a cruz que é inspirada nas proporções do Homem de Vitrúvio de Leonardo da Vinci,
Liturgy, que mostra precisamente a ideia de a humanidade ser convidada a aderir a esse pedido de rezar pela paz no mundo. Vejo uma grande exposição, vejo uma exposição muito bem feita, muito bonita, com um encontro que para mim é muito importante, que é o encontro entre o passado e o presente e o futuro. Como é que, de alguma maneira, podemos fazer um encontro entre histórias, terços, tantas vidas, tantas experiências, e como é que o artista contemporâneo faz esse cruzamento e leva para a posteridade uma visão do presente. Vemos aqui muitos artistas, muito bons artistas, e é com muito gosto que estou nesta exposição por ter essa componente contemporânea e por ter essa componente de futuro. Obras de arte com arcos temporais diferenciados estão patentes numa exposição em Fátima e mostram que o Rosário é um caminho para a paz. No portal da Agência Eclésia pode acompanhar a informação que partilhamos a cada momento. Falamos agora com o Padre Armindo Vaz sobre o seu mais recente livro, O Poder da Palavra na Vida. Padre Armindo, boa tarde, obrigado por estar connosco. Pedi-lhe que nos apresentasse este livro. Ele reconcilia ou aproxima, de facto, a palavra de Deus, a Bíblia, da vida de cada um. É esse o objetivo das reflexões que aqui são apresentadas? Realmente essa é a finalidade deste livro, que materialmente ou fisicamente considerado consta de 67 reflexões que são o fruto de uma reflexão mensal escrita ao longo de 5 anos para o Boletim de Espiritualidade publicado online, em linha, por parte dos Carmelitas Descalços. A congregação a que pertence o Padre Armindo? A Ordem Carmelita, dos Padres Carmelitas Descalços. 67 reflexões. O que é que são? São uma coletânea, como há tantas coletâneas de artigos que foram sendo publicados em jornais ou em revistas, que às vezes são crónicas, outras vezes são simplesmente reflexões. Aqui não temos crónica, é mais reflexão, até meditação, que procurava iluminar a vida com a Bíblia. Portanto, pondo em diálogo a Bíblia com a vida e a vida com a Bíblia, ligando sempre a Bíblia à vida e pensando que a Bíblia não foi escrita para a academia ou para especialistas ou para técnicos e intelectuais, foi escrita sim para todas as pessoas que queiram ter uma ajuda para dar um sentido transcendente à sua existência. Por isso é que é preciso criar ferramentas que façam essa aproximação. O Padre Armindo Vaz fala na apresentação de que é necessário quebrar a casca da Bíblia, das palavras da Bíblia. Exatamente assim. Isso foi objeto das minhas preocupações ao longo da minha dedicação aos estudos da Bíblia, que remonta ao longínquo 1978, quando eu entrei para a Universidade Católica como professor, mas também remonta ainda ao 1974, quando comecei a dar aulas no ISET do Porto. A partir daí, as minhas duas preocupações fundamentais foram, por um lado, e em primeiro lugar, procurar quebrar a casca aos textos, lá está. Isto é, procurar interpretar. Perguntando-me sempre e constantemente o que é que este texto queria dizer quando foi escrito pelo seu respectivo autor no seu contexto cultural, histórico, religioso, social e às vezes até económico. O que é que isto queria dizer? Essa seria a forma mais fundamentada para depois nós fazermos
uma segunda pergunta que seria objeto da minha segunda preocupação. Isto é, o que é que este texto agora quer dizer para mim, para nós, hoje, na sociedade em que vivemos, para o homem da rua, para o homem que tem os problemas de hoje e que não tem os problemas de Isaías, ou do profeta Amós, ou de Paulo, ou do evangelista João. E essa preocupação passa nas tais 67 meditações? Passa em todas elas. O fundamental é isto. O fundamental, em todas elas eu procuro situar cada texto, situar um determinado texto bíblico no seu contexto e num determinado contexto bem humano, para que depois esse mesmo texto possa eliminar contextos similares e parecidos nos dias de hoje. Fala também o Padre Armindo que o propósito é amar a palavra de Deus, amar a Bíblia, com obras. Há essa dimensão muito pragmática também que é necessário introduzir para não ficar aqui no sentimento vazio. Sempre foi esse o objetivo da Bíblia. Ela nasceu da vida e queria provocar boas ações na vida e para a vida. Esse é o aspecto, se calhar, mais interessante da Bíblia. No facto de ela ser interpelante do leitor, isto é, ser provocante. Provoca o leitor a despertar, a interrogar-se a si próprio, a questionar-se na sua vida e na vida dos humanos que o rodeiam, para procurar dar sentido a cada uma das ações que a pessoa faz. É verdade que a Bíblia se preocupa sempre da vida humana. Ela, no fundo, poderia resumir-se um bocadinho assim. Descreve um diálogo fundamental entre Deus e o ser humano, entre o ser humano e Deus. Quer falar de Deus a partir do ser humano e quer falar do ser humano a partir de Deus, pondo os dois em diálogo e iluminando a compreensão de cada um mutuamente. Mas como falar de Deus a partir de seres humanos de outros tempos e não os de hoje? Era sempre o ser humano que falava de Deus. O interessante é que... Há atitudes e comportamentos que são tipificados nos vários textos Deus e que correspondem também aos de hoje. Sem dúvida, mas Deus foi-se revelando na história humana, sempre, já antes do povo de Israel se revelava, mas no povo de Israel com uma intensidade e uma atenção muito particular. Em que consistia essa revelação? Não foi no facto de Deus atirar com ideias ou doutrinas lá do alto cá para baixo. A revelação de Deus aconteceu na história humana, em factos bem acontecidos, em pessoas e através de pessoas. Havia revelação de Deus de cima para baixo, na medida em que havia procura e captação de Deus de baixo para cima. O que está no meio, o fator mediador, é a fé. Era na fé e através da fé que acontecia a revelação. Mas essa revelação sempre aconteceu na história. Portanto, nós podemos falar de uma história da revelação e de uma revelação na história. Foi assim que se foi escrevendo a Bíblia ao longo dos séculos. Por isso é que um grande judeu, que foi Franz Rosenzweig, disse esta coisa interessante sobre a Bíblia. Na Bíblia, a Bíblia e o coração humano dizem o mesmo. E é por isso, e só por isso, que a Bíblia é a revelação. É porque ela fala do coração humano, a partir do coração e para o coração, para provocar o coração a fazer o bem e a não fazer o mal. E essa é uma certeza que o Padre Armindo, na longa carreira académica que tem, levou à universidade, mas também junto de muitos grupos, de muitas comunidades, para aproximar, lá está, como diz o título do livro,
a palavra da vida sempre. Sim. Foi o propósito. Uma preocupação ao estar de acordo com a Comissão de Espiritualidade dos Carmelitas Descalços em publicar o livro foi esta. Pôr a Bíblia em diálogo com a sociedade civil, com a sociedade humana, sobretudo com a cultura. Porque a minha preocupação ao falar da Bíblia e também por meio deste livro não é suscitar devocionismo ou a devoção ou a piedade nas pessoas. Não. A minha maior preocupação é estabelecer um diálogo da Bíblia com a cultura e mostrar como a Bíblia tem tanto a ver com a cultura. Ela fez cultura. Ela é, se quiserem, o melhorzinho da cultura a nível de, por exemplo, literatura universal. A Bíblia influenciou de maneira determinante a cultura ocidental, por referir só alguns aspectos. Por exemplo, a literatura ocidental, a pintura, a arquitetura, em geral. E isso precisa de ser bem atendido hoje, mesmo politicamente. Veja, nas escolas não está a haver de maneira obrigatória aquela cadeira de educação moral e religiosa. E eu interrogo-me... Seria um espaço para a aproximação também... Eu interrogo-me, e outros tantos intelectuais se interrogam. Nós damos espaço a Cícero, a Enéas, aos grandes clássicos gregos e latinos, e dizem alguns, mesmo ateus, grandes intelectuais, e não damos espaço nas nossas academias a Deus. Isto é, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia tem tudo a ver com a cultura. Se nós retiramos a Bíblia aos adolescentes e aos jovens, estamos a privá-los de muita cultura. Fica esse desafio também, Padre Armindo Vaz, e sobretudo um convite aos leitores para aproximar a palavra de Deus da vida através deste livro. É um presente de Natal. Muito obrigado, também para mim, obrigado, Padre Armindo. Tem 11 reflexões sobre o Natal. Fica esse convite também. Muito obrigado. Obrigado pelo livro e por ter estado aqui no programa Eclésia. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.